Vamos começar. Tudo bem, perdoado. Bom, gente, boa noite a todos, boa noite aos que já estão chegando também. Bem-vindos a mais um encontro aí do XDA, nosso capítulo de Salvador, e agora com participação de várias pessoas de vários outros lugares. Esse eu acho que é o segundo encontro que nós estamos fazendo, virtual, né? Devido ao nosso distanciamento social. O primeiro foi do Book Club, esse é o primeiro do XDA. E a discussão de hoje vai girar em torno do UX Writing. E nós temos uma convidada especial aqui, que é a Patrícia Gonçalves, né? E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a participação da Patrícia aqui, né? A disponibilidade dela de vir bater esse papo com a gente. As pessoas que têm interesse em fazer alguma pergunta, comentar ao longo do nosso bate-papo, manda uma mensagem no chat aí para a gente organizar e não ficar uma bagunça de gente falando. A Agatha também está aqui. A Agatha é o UX Writing no Jus Brasil. A Patrícia Gonçalves é o UX Writing no PicPay. E vamos bater uma bola, trocar uma ideia a respeito do que é essa profissão do UX Writing. Como é que a gente entra nesse mercado, o que é que a gente precisa ler, o que é que a gente precisa fazer para poder se desenvolver nessa profissão. Mas antes eu queria saber da Patrícia, como foi que ela chegou na profissão, como foi que ela chegou, ela fez essa migração para o UX Writing, né? Então, Patrícia, a palavra é com você agora, e aí vamos trocar essa ideia. Como é que você chegou no UX Writing? Legal, gente. Eu queria agradecer o convite, dizer que vai ser um bate-papo mesmo, assim. Não preparei nada, acho que é sempre legal a gente trocar, né, figurinha, seja online ou seja presencialmente. Então, fiquem à vontade para fazer pergunta, enfim, dentro do possível eu vou responder. Bom, Lau, respondendo a sua pergunta, eu me formei em jornalismo em 2013, na PUC de Campinas. Eu sou aqui do interior de São Paulo, né? Tô bem distante aí da galera de Salvador, mas tenho amigaças aí em Salvador. E quando eu saí do interior, eu queria fazer jornalismo, enfim, por uma vontade muito clichê, que é aquela, sou muito comunicativa, adoro escrever. Eu não imaginava que existia um mundo muito vasto mesmo, né, dentro da profissão. E, para além disso, que a comunicação em si, acho que é muito mais do que a gente aprende na universidade e tal, enfim. Depois disso, eu fiz pós-graduação em Sociopsicologia, aqui na Faculdade de Sociologia e Política, aqui em São Paulo. Por um tempo, eu quis muito ir para a área acadêmica, e, inclusive, a minha pesquisa de pós-graduação, o artigo sobre a questão de lesbocídio, que é bem específica, né, sobre a comunidade LGBT, então mulheres que são mortas por serem lésbicas ou bissexuais. Então estava super no mundo de acadêmico e tal, e aí eu comecei a ver que eu poderia ir para outros lados também, até porque eu não me identifiquei muito com a questão acadêmica, enfim, e com estilo de estudo e tudo mais. E eu tenho um histórico muito, assim, de idas e vindas de experiências, né? Tipo, eu comecei os meus estágios de jornalismo lá em Campinas, trabalhando numa afiliada da Jovem Pan. Então, trabalhei por 2 anos, mais ou menos. E eu sempre falo que talvez lá eu, de certa forma, fazia rádio, mas também fazia o X-Writing, porque eu escrevia quase microcrop pro rádio, né? Então, eu trabalhei por muito tempo, assim, isso me deu uma habilidade que eu ressalto que eu uso muito hoje no meu dia a dia, que é escrever de uma forma concisa, de uma forma rápida e passando uma informação que na época era o ouvinte. E aí, enfim, fui caminhando para outros mundos, fui trabalhar em veículo, trabalhei no Catraca Livre também, tive uma passagem rápida pela Band lá de Campinas. E depois fui trabalhar com publicidade, que eu acho que é um caminho assim que eu tenho visto bem recorrente da galera que vai para o X-Writing, né? Então, tipo, acaba passando muito por agência, enfim, ou mesmo por cliente, e trabalhando um pouco com copywriting também.
Então, quando eu trabalhei em agência e quando eu trabalhei em veículo, eu trabalhava diretamente para criar textos, enfim, experiências para os clientes. Isso me deu uma habilidade com o texto, em que muitas vezes eu fazia algumas coisas que hoje eu utilizo, né? E aí eu cheguei nisso pensando mais ou menos no ano passado, em 2019, então, eu trabalhava numa ONG de direitos humanos, então eu realmente migrei. Eu trabalhei 10 meses numa ONG de direitos humanos. Mais uma vez, estava indo um pouco para essa área de pesquisa de direitos humanos, que também sempre foi minha praia e minha formação, tipo, pessoal, assim. E mesmo lá eu exercia, tipo, várias habilidades, assim, fazendo WebView, enfim, várias coisas. E aí eu fui percebendo que eu tinha algumas habilidades que eu poderia desenvolver em um mundo que me desse um pouco mais de segurança de carreira e também que estava me atraindo muito, porque eu achava que eu poderia, tipo, juntar as minhas habilidades, principalmente vendo nos meetups que eu ia e tudo mais. Eu até separei em alguns tópicos, assim, coisas que eu fazia muito, né? Então, tipo, eu ia em meetup e aí eu via que tinham pessoas formadas em jornalismo também. E aí eu falei, cara, tipo, acho que a minha praia tá indo muito mais para essa área, para tecnologia, de certa forma também. E aí mudei de vez, saí da ONG de Direitos Humanos, comecei a fazer alguns cursos. Eu faço parte de uma iniciativa chamada UX para Minas Pretas. Foi criado pela Karen Santos no ano passado. O primeiro encontro foi em março, ali no Nubank. E aí, quando eu fui nesse encontro do Nubank, eu falei, cara, é isso. Tipo, eu vou migrar toda a minha carreira e vou colocar todos os meus esforços para estudar sobre isso de forma autônoma, enfim. E o Ex para Minas Pretas tinha algumas bolsas para meninas negras. Então, fiz algumas capacitações na Mergo. E isso foi facilitando também a minha questão de contato e tudo mais. Acho que é um pouco disso. Falei bastante. Não, bacana. Então você saiu da área de comunicação para migrar para o UX, né? E como é que você viu essa migração, Patrícia? Você acha que foi uma migração mais fácil? Você acha que é uma migração mais fácil para quem está na área de comunicação? Ou essa entrada na área de UX é tranquila para qualquer área? Eu acho que sempre que você acessa um mundo novo, tem muita coisa nova, né? Muita coisa diferente. O que facilitou para mim é que eu sempre fui muito, apesar de, por um tempo, como eu falei, querer ir muito para a área acadêmica e tudo mais, eu sempre fui muito curiosinha, assim. Eu até estava escrevendo um post quando o Ex para Minas Pretas fez um ano, e aí eu me lembrei que eu tinha ido dar uma palestra para estudantes de jornalismo em 2018. E eu lembro de falar para eles, cara, vocês estão fazendo jornalismo e tal, mas vocês estão fazendo comunicação. E comunicação é muita coisa, né? A gente, tipo, deixa de olhar para esse lado, mas ao mesmo tempo eu também não acho que seja só uma profissão que tenha que seguir essa regra de, putz, eu vim da comunicação, eu vou migrar para isso e vou, sabe, enfim, vou ter mais facilidade. Eu acho que se você tem, enfim, vontade de se desenvolver e você arranja um método para isso e você tem validação ou meio que uma monitoria de algumas pessoas que podem te ajudar, esse caminho pode ser fácil, sabe? Esses tempos eu troquei uma ideia com uma product designer e foi ela que fez o guia de conteúdo na empresa que ela trabalhava, por exemplo. E não necessariamente ela tem esse histórico de comunicação e tudo mais, mas ela tinha uma facilidade para lidar com escrita. E eu acho que na maioria dos cursos que eu fiz e tal, com o pessoal aí que é do mercado, a galera sempre fala, né? Tipo, não é só porque você tem uma habilidade com escrita que você vai ser um bom profissional. Existem outros elementos e outras descobertas que eu acho que estão muito ligadas ao mundo de UX,
que faz com que você seja um bom profissional, né? E aí eu acho que isso também depende de que área você tá. Acho que se você sempre estiver se atualizando e tudo mais, é sempre um momento para migrar, tanto para writing quanto para research também. Tem várias conhecidas que são de pesquisa há muito tempo e tem uma habilidade para, né, entrar nesse mundo. A diferença é que elas vão absorver um método novo, né? Então, o que a gente sempre fala até para as meninas no projeto, na iniciativa, enfim, é que, tipo, não deixe de lado toda a sua carga até agora, né? Tem muita coisa de o que a galera gosta de chamar de soft skill, hard skill, enfim, todas essas coisas, que a gente pode usar nesse dia a dia. Desde você ter uma ligação e facilidade para conversar com o usuário durante um teste de usabilidade, quanto você ter um conhecimento super técnico que você pode absorver e criar ao longo do tempo. Entendi. Ou seja, então, para as pessoas que estão migrando para a área de UX, todo o repertório adquirido, independente da profissão anterior, ele vai contar, porque no final das contas a gente está lidando com o usuário, né? Eu, por exemplo, sou arquiteto de formação, sou graduado em arquitetura, ou seja, toda vez que eu projetava, que hoje eu não projeto mais, mas toda vez que eu projetava pensando no usuário. O usuário estava na minha cabeça, né? O tempo inteiro. Eu acho que para a área de comunicação é a mesma coisa. Quando você está fazendo uma campanha, quando você está fazendo algum tipo de peça, você também está pensando no usuário, no final, né? Claro que em momentos diferentes de comunicação. Enquanto que o marketing e a publicidade vai atacar o cara para, por exemplo, chegar num determinado produto, né, comprar aquele determinado produto, o UX Writer e a galera de UX vai trabalhar esse cara já dentro do produto, até a sua jornada, até o final do life cycle do produto. Exatamente. E eu acho que são habilidades que você também acaba desenvolvendo no dia a dia, né? Enfim, quando eu entrei no mercado e tal, enfim, né, tô no PicPay e trabalho com produtos financeiros, eu nunca tinha trabalhado diretamente com produtos financeiros. Eu tinha atendido alguns clientes que tinham alguma conexão com isso. E, na verdade, o que eu mais precisei foi conhecer o meu usuário. E também, com a ajuda dos meus colegas de trabalho, entrar muito nas questões técnicas e questões que eu também já tinha aprendido durante essa qualificação que eu fui fazendo, né? Mas, com certeza, eles são os meus melhores professores, os usuários são muito, assim, são professores pra gente, sabe? Você aprende todos os dias quando você troca ideia com um usuário e conversa com ele e fala, putz, por que você não entendeu isso aqui? E, cara, isso não tá em nenhum Medium, isso não tá em nenhum livro, é o tete a tete, sabe? Então, por isso que eu falo, são habilidades que você desenvolveu ao longo da vida também. É o dia a dia mesmo, né? Você costuma participar das etapas de UX Design? Sim. Hoje, tô dentro do time de design de produto, né, no caso, e, enfim, não consigo participar de cerimônias muito específicas, mas a gente tenta deixar o trajeto da coisa mais fácil, né? Então, participo muito de testes de usabilidade, é algo que eu arranjo um tempinho ali na minha agenda para fazer. Participo sempre de etapas de pesquisa, de discovery, enfim. São etapas que eu estou muito mais presente. Então, como a equipe é um pouco grande e hoje, especificamente em produtos, só eu estou lá, a gente tenta focar em alguns momentos, né? Assim, essenciais e que a gente acredita que sejam cruciais para desenvolver isso no dia a dia. Para além disso, assim, a ideia é sempre, para mim, deixar que os designers também sejam independentes, né? Que eles tenham uma habilidade independente e
eu trabalho muito, eu sempre falo assim, até hoje conversei com o meu líder e falei para ele, cara, tipo, uma das coisas que eu mais prezo é para que as pessoas não olhem para mim como a menina do conteúdo, sabe? Que é uma coisa que acontece em muitos lugares e tal. Então, eu tento empoderar as pessoas para que elas tenham autonomia para, tipo, errar e eu ter uma justificativa para dizer, olha, você errou aqui, ou a gente, na verdade, você não errou, né? Estava testando algumas possibilidades, então a gente vai conversar aqui para ver qual possibilidade é melhor. E uma coisa que eu sempre falo para a galera é tipo assim, faz sentido para você isso aqui? Porque pode fazer sentido para mim, né? Por mais que, como eu não estou em todas as etapas do produto especificamente, mas pode fazer sentido para mim e não fazer sentido para a pessoa que criou especificamente aquele fluxo e nem como ela desenvolveu. Isso é uma troca muito legal, assim, quando eu coloco uma sugestão, eu justifico porque eu coloquei aquela sugestão e muitas vezes aquilo vai e volta até a gente chegar num consenso que a gente acha que é fundamental para aquele produto no momento. Bacana, Patrícia. Uma coisa que eu estava na dúvida, eu sempre tive essa dúvida em algumas empresas, assim. Qual é, já que você discute internamente com o time, qual é a melhor opção, quais são as sugestões que vocês vão adotar para determinada interface ou para determinado fluxo, mas qual é o indicador de performance que define se aquilo funcionou ou não funcionou, né? Certo. Isso é uma coisa, inclusive, que a gente já discutiu em alguns grupos de UX Writing, enfim, que tem aí no WhatsApp. Acho que está lotado, então não vou falar para ninguém entrar. Mas a gente sempre esbarra nisso e os meus colegas, enfim, nessas discussões, a gente sempre fala que não tem como descolar a experiência como um todo, né? E metrificar aquilo de uma forma, putz, eu vou colocar só o texto. O único momento hoje que eu enxergo que a gente consiga metrificar isso de forma específica é se a gente fizesse um teste AB e nesse teste AB a gente colocasse essas duas opções e mudasse apenas o texto. Tirando isso, o que é considerado como métrica, e eu enxergo isso para além da empresa onde eu trabalho, é que a gente sempre tem que considerar a experiência. Porque justamente esse trabalho é um trabalho que vem desde, por exemplo, a etapa de discover, aí essa etapa tá junto com research, enfim, ela vai caminhando por várias áreas, então eu não posso descolar e dizer, essa métrica aqui foi uma métrica só de UX Writing, né, quando eu faço uma experiência. O que, como eu disse, dos momentos que a gente consegue validar muito isso é fazendo o teste de usabilidade e fazendo essas adaptações, né? Outra métrica que eu acho que não é uma métrica assim, quando a gente fala, nossa, tem um resultado específico, mas é, por exemplo, você poder avaliar junto com o pessoal de atendimento o quanto você recebeu de retorno daquela experiência. Então, por exemplo, todo mundo, tô considerando um outro cenário assim, né? Mas todo mundo está reclamando de um aplicativo de transporte e quando chega na etapa de carregar o bilhete único, por exemplo, as pessoas têm um problema. E isso cai lá no atendimento. Então, o atendimento fica abrindo vários tickets, né? Várias reclamações. E isso reflete muito em como talvez a gente tenha passado essa mensagem, não só visual, mas textual. Então, eu acredito que uma das boas habilidades que a gente deva desenvolver no dia a dia é ter sempre uma parceria com o marketing, né? Ter uma parceria com o pessoal de atendimento, para você entender, tipo, putz, quando chega lá na ponta, o que o cara tá reclamando? E como eu posso pensar para, tipo, deixar esse trabalho mais fluido, né? Claro que a gente sempre vai ter muita reclamação, muitos problemas, enfim, isso, né, faz parte do fluxo, mas talvez eu não tenha explicado que se ele der um passo a mais ou um passo a menos,
ele pode fechar a tela, sabe? E isso você só descobre falando com o pessoal de atendimento, porque muitas vezes acaba não chegando pro PM, por exemplo, né, o Product Manager nesse caso e tal. Enfim, e aí isso é algo que você precisa buscar. Então, eu lembro que um dos primeiros meetups que eu fui, que foi até com a Cris Luckner, enfim, que é uma das professoras, né, que dá alguns cursos de UX Writing, participa dos meetups e criou a comunidade de UX Writing. Eu lembro dela falar muito, você precisa chegar numa empresa e fazer aliados. Então, quando eu cheguei, quando eu migrei, foi a primeira coisa que eu fiz. Tipo, eu comecei a falar com todo mundo, todo mundo. E as pessoas não tinham tempo, e eu ia lá e falava, oi, tudo bem então? Eu sou XY, entrei no grupo de produto. Fazia toda a minha grande propaganda para que eu tivesse esses aliados, assim. Então, enfim, acho que é isso. Oferece um chocolatinho, compra uma caixinha de bis, chega lá com um chocolatinho para cada um, que no instante você vai fazer amizade, vai ser tranquilo. Sim, é Olha uma só, boa. a galera tá fazendo algumas perguntas aqui, a Heloísa fez uma, a Michelle fez outra. Quem tiver dúvida, gente, bota aqui no chat que eu vou direcionando essas perguntas para a Patrícia, tá bom? A Heloísa, ela perguntou o seguinte, Patrícia, você como jornalista e UX Writer, acha que é possível fazer um TCC em jornalismo sobre UX Writing? Gostaria muito de explorar esse tema, mas estou com dificuldade de achar uma ponte sólida entre eles. Eu acho super possível. Assim, né, como eu saí da universidade faz um tempo, já, não sei como estão as grades curriculares e tal, mas eu acho que você pode explorar, Heloísa, por exemplo, um aplicativo de um veículo de notícias, né? E tentar entender como essa experiência funciona para os leitores. Então, sei lá, você entra dentro do G1, pode fazer um estudo de caso dentro do G1. Na minha pós-graduação, meu estudo de caso foi do G1 Ribeirão Preto. Eu estava estudando um caso bem específico lá, mas era de análise de comunicação, né, de como as pessoas tratavam desses casos de lesbocídio. Então, nada impede que você faça uma análise de UX, writing, dentro de um veículo de comunicação e dentro do que ele usa para trazer aquela experiência do leitor possível, né? Porque todo momento que a gente está consumindo informação, e eu acho que, tipo, nesse momento de Covid e tal, isso tem sido essencial, porque você acaba fazendo escolhas, né? Então, eu escolho a melhor experiência para consumir notícia. Se eu escolho uma newsletter, se eu escolho um aplicativo, se eu escolho assinar alguma coisa ou receber um fluxo conversacional de um chatbot, por exemplo, que está dentro de UX Writing, inclusive, enfim, isso é super possível. Eu acho que o que vale é conversar com os professores, porque eu acredito que para muitos profissionais, né, e professores, isso seja um pouco distante e tal, mas sempre provar que você, no fundo, tá falando sempre de comunicação também, né? Show, show de bola. A Michelle e o Gabriel fizeram uma pergunta muito parecidas. Eu vou fazer uma concatenação de ideias aqui para te perguntar. Eles querem saber como é o seu dia a dia de trabalho, né? Eles querem saber o que é que você faz, como é que você está alocada num squad, né? Enfim, como é o dia a dia de um ex-writer? Certo. No meu dia a dia, o que eu faço, eu não sou alocado em squad, eu consigo falar com todos no momento, e basicamente o que eu faço é criar, como eu falei antes, né, empoderar essas pessoas. Então, eu crio sempre uma telinha com antes e depois, avalio, por exemplo, esses textos com uma justificativa, e isso é muito a questão de revisão que eu estou falando. Então, são essas habilidades. E como eu disse, no dia a dia mesmo, eu participo de algumas cerimônias, e essas cerimônias, enfim, não são especificamente colocadas, assim, né?
tirando uma cerimônia que a gente tem junto com os designers, mas eu vi que acho que foi o Gabriel que falou aqui se eu fico alocado, é demandada para os times e tal, Uhum. e a Michelle falou da colaboração com os designers, né? Eu tenho uma colaboração muito, muito, muito próxima mesmo, assim. Agora que a gente está distante, rola muita videochamada, então, desde tipo, para tirar uma dúvida ou para perguntar algo de última hora. Antes de entrar aqui, eu estava justamente fazendo algo de última hora e isso é muito aberto e foi uma coisa que eu fui construindo, né? Eu tô lá desde novembro, que eu fui construindo com os designers e acho que tem muito para construir. Mas deles se sentirem à vontade, acho que para errar e para estar do meu lado, assim, entendeu? Então, eu acho que a gente convive muito bem no sentido de entender que esse trabalho é colaborativo, como eu ressaltei anteriormente, assim, como eu tenho muita ajuda, por exemplo, do time de pesquisa. Então, eu busco insumo de todos os lados para conseguir deixar aquele texto mais fluido, entendeu? E ter uma experiência completa. Então, enfim, não tem nenhum rito super, ultra, mega específico. Tem algumas coisas que eu tô criando e tal, mas eu não posso falar muitas coisas também. Enfim, gente, compliance vai me barrar. Não, segura aí, não fala não. Depois a gente vai colocar esse vídeo aí no ar em algum momento, né? Então, Não só posso. fala o que você pode falar. Uhum. A Marisa, ela fez uma pergunta que é o seguinte: como é que você acredita que uma pessoa que se expressa melhor visualmente pode conseguir encontrar nas palavras o sentido para o que ela quer passar ao usuário? No caso, essa pessoa é ela, e ela vai, eu vou tentando ler mais, mas não tenho certeza se isso somente pode ajudar. E agradece. Uhum. Eu acho assim que ler é um ponto fundamental, até porque quando você até me perguntou, né, como que eu migrei para isso e tudo mais. Cara, eu fui procurando todas as formas de consumir conteúdo possíveis, mas também eu já trabalhava com texto todos os dias, então o que eu fazia? Por exemplo, pode ser o seu caso, Marisa. Eu ia em todos os meetups possíveis. Todos os eventos possíveis, mesmo que eu ouvisse a mesma coisa, visse uma apresentação parecida, porque era uma forma de eu fixar o conteúdo e fixar as habilidades de writing, as dicas e tudo mais, e eu só complementava com esses textos, por exemplo, de Medium, porque para além dos conteúdos, né, que a gente tem hoje, então os conteúdos que todo mundo consome, e se você for em um meetup ou em um curso, praticamente eu acho que é quase unânime. Até dei uma anotadinha aqui para a gente ressaltar, por exemplo, o Em Busca de Boas Práticas do Bruno Rodrigues, né, que é um dos professores aí dessa disciplina. O Redação Estratégica, que é um livro gringo e foi traduzido no ano passado, se eu não me engano, Redação Estratégica para UX. Ele está na Amazon e, enfim, você não precisa comprar, você pode ler, né, tranquilamente no seu desktop, enfim, no celular. É um livro um pouco mais carinho e tal, mas eu acho assim que eu nem terminei esses livros, né? Tava falando com o Al aqui antes, eu nem terminei todos ainda. Mas existem muitas formas de você consumir conteúdo. Então, tipo, eu colocava vídeo, porque tinha uma hora que eu tava cansadona, assim, na hora de migrar, de consumir conteúdo. Procurava todos os vídeos possíveis. Então, todos os vídeos do YouTube eu já vi. Até porque como eu não estava extremamente ligada à área, eu tentava variar um pouco essas questões, né? Eu acho que a melhor forma de você desenvolver isso não é só consumir também uma questão de texto ou só dessas habilidades que são exigidas, mas você também se desenvolver em como você pensaria o fluxo de algo, sabe? Então, por exemplo, tem um desafio chamado UX Write Challenge, que tipo justamente vai dando várias situações para você
Ele acho que são 15, se eu não me engano, desafios. Não consegui terminar, mas em cada desafio, por exemplo, ele dá uma situação de como você desenvolveria aquela experiência e como você escreveria para aquele momento. Se eu não me engano, um dos primeiros teve um problema de aviação, o voo da pessoa foi cancelado, por exemplo, e você precisa resolver aquela questão. O que você escreveria de acordo com essas habilidades? Então, é uma boa forma de treinar a sua escrita, por exemplo, que é uma habilidade, você pensar uma situação que muitas vezes não está dentro do seu mundo, né, do seu dia a dia. Como eu disse, eu migrei direto para produto financeiro. Então, você tem que começar a entender esse contexto. E, para além disso, eu acho que é sempre importante você também começar a entender regras de negócio, sabe? Então, sei lá, se você vai se candidatar para uma vaga, por exemplo, que é uma vaga daquela empresa específica de financeiro, começa a procurar o que os concorrentes fazem, mas também começa a procurar o que tipo não está nos concorrentes, porque pode ser uma habilidade que você vai inserir naquele momento, sabe? Uma outra coisa que eu faço bastante assim também é printar tudo que eu vejo. Tudo que eu vejo eu vou printando, enfim, tipo de telas, de aplicativos novos, de coisas que eu vou vendo por aí. Eu vou printando e depois eu fico vendo essas telas. E isso também me fez desenvolver uma habilidade, assim, que eu acho que é explorar novos produtos, sabe? Que é fundamental. E que, inclusive, eu exploro muitos produtos que não têm a ver diretamente com o que eu faço no dia a dia. Isso fortalece a minha mente para que eu pense novas experiências, enfim. Acho que é um pouco isso. E aí, assim, como curiosidade, eu tenho um perfil fake no Instagram que eu sigo um monte de conta, um monte de coisas que eu não divulgo para ninguém, porque daí isso também não atrapalha o meu dia a dia no meu consumo pessoal, sabe? Então, tipo, várias vezes ao dia eu fico ali vendo telinha, várias, enfim, arrobas aí gringos e, enfim, para consumir conteúdo de formas diferentes. Show de bola. As suas estratégias do Instagram são ótimas. Deixa eu te fazer mais uma pergunta que o pessoal mandou aqui. A Agatha, que é o UX-Writer lá no Jus Brasil, ela perguntou o seguinte: como é que você documenta o processo de UX Writing? Existe alguma ferramenta ou framework que você utiliza para isso? Isso é muito importante, porque quando eu cheguei eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou documentar todas essas telas? E aí, mais uma vez, eu acho que é importante ressaltar como a questão da comunidade é importante, sabe? Porque dentro da comunidade que a gente tem os grupos, enfim, você pode fazer uma pergunta lá que alguém vai responder em algum momento. Se não responder, você pode perguntar de novo que alguém vai falar. E eu lembro que eu fiz essa pergunta no ano passado e aí, tipo, vieram vários insumos. Inclusive, tem um texto de uma writer da Log que ela conta um pouquinho como que ela documenta essas questões também. Então, eu me inspirei no texto dela, porque quando eu perguntei, ela foi uma das pessoas que respondeu, é a Natália. Pode procurar, acho que lá no Medium da Log tá lá esse texto. E também tem uma documentação do Dropbox, eu posso colocar aqui depois ou mandar para o Lau e depois ele pode enviar para vocês. Mas basicamente o que eu faço eu preciso em algum momento ter um insumo e ter visibilidade do meu trabalho. E eu não vejo ferramenta melhor ainda do que o Google Drive. Por quê? Todo mundo na empresa tem esse acesso, né? Então, o que eu faço, como eu disse, é uma tabela que eu coloco como o texto estava, como o texto ficou e uma justificativa para aquilo. É a melhor forma de documentar, até porque os designers têm as ferramentas que eles usam, que claro que eu uso como suporte principalmente para entender os fluxos e entender as experiências. E se alguém me perguntar, por exemplo, onde está meu trabalho, ele é aberto para todo mundo que tem um arroba ali dentro, entendeu? Então, isso é muito visível. Eu acho que uma coisa muito interessante também, que é uma lição que eu tirei muito dos meetups,
torne seu trabalho visível para todo mundo. Se um dev, que é uma pessoa que você nunca falou, perguntar para você, ele consegue acessar seu documento e dar uma olhada. Para além disso, existem outras ferramentas que a galera cita muito. Então, o Confluence também é uma opção, né? Você pode documentar ali dentro. E ele também tem uma conexão com o Jira, que é uma plataforma que é usada bastante pela galera que trabalha com método ágil e tal. E o Notion também, que eu já conversei com vários outros colegas de profissão, o pessoal usa muito o Notion, que também tem essa mesma visibilidade de você ir organizando tanto, por exemplo, uma proposta de guia, de glossário, que são coisas fundamentais para empoderar esses designers, né? Como, enfim, documentações em que você pode reforçar o que está lá no Google Drive e não vai se perder de certa forma, né? Você consegue colocar visibilidade nesses dois, por exemplo. Massa, bacana. Eu vou fazer uma pergunta aqui do Marco Gross, que ele está agoniadíssimo, porque eu pulei a pergunta dele. Né? Mas eu vou fazer agora, Marco. Você só precisa ter paciência, rapaz. Vamos lá. Ele queria saber o seguinte, Patrícia, se você poderia comentar de algum desafio que você enfrentou da área e como é que você conseguiu solucionar esse desafio. Pergunta eu não de posso entrevista aí. comentar nada de desafios dentro do PicPay. Por isso que eu não falei PicPay. Da área, da sua vida, de UX Writing, etc. Ou Olha, que eu você acho que acha assim, que alguns UX writers enfrentam. Um desafio pode ser um desafio geral, não é especificamente seu dentro do PicPay. sim. Eu acho que uma dos principais desafios é você implantar a cultura do texto dentro de uma empresa, por exemplo. E isso eu digo não só por experiência, como você falou, Lau, não só por experiências trabalhando como writer agora, mas como experiências na vida, assim, né? Trabalhando em veículo de comunicação, por exemplo, eu trabalhava dentro da parte de branded content. Então, eu tinha que validar isso dentro do veículo como algo importante também, porque as pessoas estavam comprando o que eu escrevia de conteúdo e, como eu disse, assim, tinha algumas habilidades que eu acho que me ajudaram muito. Então, sei lá, construir um mapa e ter um microcopy ali dentro do mapa bem específico, né? Que era algo que eu nem enxergava, que era o X-Writing, por exemplo. E como eu dou visibilidade para o meu cliente, por exemplo, entender que sim, eu preciso encontrar a melhor palavra e a melhor definição para escrever, por exemplo, um dos jobs que eu tive, assim, saindo de veículo de comunicação, era de criar esse mapa, e era um mapa de crushes pelo Brasil. Então, era um site de reserva de hospedagem. Ele tinha comprado um espaço no veículo de comunicação que eu trabalhava, e a gente tinha que construir esse mapa e validar as informações que tinham dentro desse mapa. E para o cliente, por exemplo, ele achava que não, pode pôr qualquer coisa aí, põe em Salvador aí o melhor crush, enfim, para dançar um pagodão, tipo, enfim, coisas do tipo, sabe? Quando você tenta provar isso pro cliente é um pouco complexo e eu acho que você tem que ter argumentos. Então, os seus argumentos, assim, o que eu sempre falo para a galera, para os designers que estão do meu lado eu estou justificando para você defender a sua experiência até o fim. Se não der certo, a gente tenta de novo. Então, por exemplo, nesse caso, eu tinha que defender para o cara que, olha, legal, as pessoas querem saber qual é onde tem mais crush no Brasil, mas você precisa colocar uma qualidade aqui, alguma coisa, o crush tem que ter alguma qualidade aí. Enfim, e às vezes isso faz uma diferença quando você está falando com determinado usuário e determinado público. Eu acho que esse é um dos maiores desafios de quem trabalha com produto, por exemplo, que é você validar que sim, um textinho pequeno, um título diferente, um call to action diferente, pode fazer com que você converta muito mais e com que você traga, por exemplo,
mais reservas para Salvador, mais reservas para o Rio de Janeiro. E pode fazer toda a diferença você colocar reservar ou encontrar um crush, por exemplo. Entendeu? Isso independe do cliente, independe, enfim, independe do que você está fazendo. E, enfim, acho que é uma habilidade, por exemplo, voltando até na pergunta da Marisa, acho que foi, né, que você tem que desenvolver em determinados momentos, porque você precisa provar que aquele texto vai fazer toda a diferença, inclusive volta até no que você falou lá, o que é sobre as métricas, né? Como eu digo para o meu gestor, ou enfim, para o meu par, que isso vai fazer diferença na experiência dele. Uma coisa que eu acho legal falar é que a gente tenta desmistificar todos os dias que o seu usuário não é você, não é sua mãe, não é seu amigo, né? Existem muitos tipos de pessoas, enfim, para consumir aquele produto e sempre pensar assim, você não é todo mundo, nem seu usuário é todo mundo. Então, você precisa chegar num meio termo, né? Muito dos documentos e conteúdos falam que a gente deveria escrever para que pessoas de 7ª série entendessem aquele conteúdo. E o que eu tento dizer cara, você não pode falar nem para um especialista, porque o especialista, tipo, ele nem consumiria isso, porque se ele é especialista, ele procuraria um outro tipo de produto, mas você também não pode dizer que seu usuário não sabe nada, sabe? Então, você tem que encontrar um meio termo em que você troque, por exemplo, eu vou mostrar uma interface para você durante um teste de usabilidade e dizer, olha, eu vou mostrar para você uma coisa nova que tem aqui no aplicativo. Isso faz toda a diferença quando você chega para uma pessoa, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que é interface. Tipo, isso não está no mundo dela. E isso funciona também no dia a dia quando você vai escrever, sabe? Nem todo mundo, por exemplo, faz uma transferência por internet banking. Isso é só a gente ver agora com a situação que a gente está, o quanto os bancos e questões financeiras, por exemplo, o Banco do Brasil, que eu vi fazendo vídeo para os 60 a mais para incentivar que as pessoas usem internet banking. Ou seja, tipo, quando você escreve uma experiência para o cara dentro de um aplicativo, você tem que entender que talvez ele nunca tenha mexido naquilo e ele realmente não vai saber como fazer uma transferência como ele sempre fez em um caixa. Acho que são essas questões. Legal. Eu queria fazer agora um rewind, rapidinho. A gente está falando muito da profissão, do dia a dia, né, dos desafios, etc. Mas antes de fazer essas outras perguntas que o pessoal está mandando, eu queria te perguntar uma coisa. Para a galera que está chegando, para a galera que está começando, Patrícia, como é fazer um processo de entrevista para o UX-Writing? Né? Como é que as empresas abordam isso? Elas sabem o que é um UX-Writing e como é esse processo de entrevista? Legal. Eu até pontuei algumas coisas aqui, porque eu tive casos bem diferentes e tal. Assim, uma coisa que eu comecei a fazer, por exemplo, que é uma dica que eu já dou para quem está migrando, comece a ver a descrição de todas as vagas. E sim, muita gente não sabe muito bem o que é para ser feito. E tudo bem, de certa forma, eu acho que o mercado está amadurecendo, né? Em UX no todo, não só em writing, mas principalmente, pelo menos é o que eu sinto e vejo. É só a gente dar uma olhada aqui na galera falando que é jornalista, enfim, querendo migrar. Então, eu acho, assim, que uma das coisas tipo, comece a ver o que as vagas pedem e quais são as habilidades que nos meetups, nos conteúdos, nos livros, são pedidas. Eu acho que também para você não cair numa cilada, porque você vai chegar lá e pode ser só um grande redator. Enfim, e também existem alguns formatos diferentes, eu acho, de habilidades e tudo mais. O que eu fazia, por exemplo, eu pegava todas as vagas do LinkedIn, enfim, de onde elas estavam, e aí eu começava a bater primeiro com coisas que eu já tinha feito.
Então, putz, como que eu apresentaria isso que eu já passei na minha vida aqui? Será que bate com essa habilidade? E o que eu comecei a fazer também foi trocar palavras do meu LinkedIn, por exemplo, para que o meu perfil ficasse muito mais visado. E, coincidentemente, eu nem fiz isso por uma habilidade para concorrer só em vagas, mas eu já tinha visto isso em uma aula que eu fui com um cara que era disseminador aí do LinkedIn. E é uma dica. Então, comece a ver o que as vagas estão colocando ali e comece a ver se você tem aquela habilidade ou se pelo menos você tem interesse em desenvolver, porque você pode colocar isso na sua biografia. E aí, pensando muito mais no dia a dia mesmo, o que eu comecei a fazer tipo assim, o que eu fazia, na verdade, era eu via tudo que a galera falava de palavras-chave, de conteúdo, e tentava estudar aquilo para que na hora da entrevista eu soubesse explicar como a minha habilidade era relevante. Então, dois processos que eu passei foram praticamente bate-papo com o gestor e com a pessoa da RH. E, assim, como eu disse, muitas pessoas sabem que elas precisam de você, mas muitas vezes elas não vão conseguir, tipo, explicar aquilo 100%. Então, explique você, sabe? Tente colocar na cabeça daquelas pessoas o quanto faria diferença o seu trabalho e como tudo que você tem na sua profissão, das suas experiências, poderiam, tipo, mudar o produto dela. E também estudava muito o produto, ficava vendo, fazendo coisas nos produtos. Eu também passei por um processo seletivo que foi um pouco diferente, que foi para trabalhar com chatbot. E assim, logo de cara, eu nunca tinha pensado em prestar um processo seletivo de chatbot. Estava bem na função de trabalhar com produto diretamente e tal. E eu lembro de ter feito um bate-papo pelo X para Minas Pretas. E aí duas meninas de chatbot falaram lá. Eu falei, cara, eu acho que eu vou começar a aplicar para design conversacional, porque faz muito sentido também. Eu tenho algumas habilidades que podem me ajudar aqui. E aí eu fiz esse processo que foi bem longo. Eu até coloquei o resultado dele no meu Medium. E o meu Medium é Patrícia Gonçalves. Tem lá como eu fiz esse processo. A ideia era basicamente resolver um problema de uma empresa de telefonia, se eu não me engano, e dizer o que eu adicionaria na experiência daquelas pessoas e como eu deixaria um chatbot mais humanizado. Esse foi a primeira etapa dessa entrevista. Depois eu tive uma entrevista com um time, que seriam as pessoas que estariam mais próximas a mim e tal. Depois, na terceira etapa, eu tive um bate-papo só com a gestora e depois eu tive uma etapa só com a RH. E eu não aceitei porque o valor não era um valor que, tipo, enfim, queria no momento e tal, não era o que eu queria para minha carreira. Mas eu achei muito interessante porque, assim, eu consegui provar para as pessoas que eu tinha habilidades, apesar de nunca ter trabalhado diretamente com chatbot, como eu poderia dar um resultado pertinente para eles. Então, por exemplo, lá o X-Writer lidaria diretamente com o cliente. E como eu trabalhei muito com branded content e os clientes iam até o veículo de comunicação que eu trabalhava, eu tinha essa habilidade para adicionar e que, enfim, não tinha algumas pessoas que tipo, poderiam lidar com isso e tudo mais. Então, tipo, eu usei isso muito a meu favor, por exemplo, sabe? Eu acho que você tem que reunir coisas que você fez ao longo da vida. Eu lembro que antes de ir para um desses processos, eu comecei a listar coisas, tipo assim, que eu fiz. Putz, eu já fiz um projeto assim, assim, assado. Para você lembrar, porque eu comecei a perceber que quando eu chegava nas entrevistas, eu não conseguia me colocar muito bem, porque eu não lembrava o que eu tinha feito. E aí depois eu falava, cara, eu já fiz isso. Tipo, ou isso faz muito sentido. E aí já tinha passado a entrevista. Foi, não, passei, enfim. E eu fiz
se eu não me, eu passei em 2 processos seletivos e fiz 4 entrevistas para migrar. Eu comecei a me candidatar no primeiro semestre do ano passado. Show de bola. Teve um aproveitamento muito bom. Vem cá, o Daniel tá perguntando o seguinte. Ele é jornalista e está migrando de área. A dúvida é sobre qual o melhor movimento no começo da jornada em Writer. Nesse início é mais interessante focar os estudos sobre Writer ou UX? Ou as duas coisas? E aí eu complemento até a pergunta dele, né? Dá para desencaixar as duas coisas? Impossível. Porque você vai se deparar com ela, tipo, todos os dias, toda hora. Enfim, eu, assim, claro, como eu disse, que eu me aproximei muito mais dos fluxos, dinâmicas, cerimônias, habilidades. Quando eu cheguei ali no dia a dia, eu falei, putz, tudo, assim, pelo menos o mínimo do que eu li eu sabia e, tipo, tinha estudado para isso também, porque os cursos me ajudaram muito, muito mesmo. Assim, eu sei que é bem complexo, que nem todo mundo pode pagar um curso e tudo mais. Então, eu acho que os caminhos alternativos são consuma conteúdo, como eu disse, de várias maneiras. Então, para além disso, eu conversava muito com as pessoas. Tipo, eu chegava nos meetups e eu ficava lá batendo papo com o palestrante, sabe? Eu lembro que tinha uma palestrante que falou: ah, se a Patrícia não vier, o meetup não começa. Porque, mano, eu tava em todos. Tipo, eu dava um grande gato no meu antigo trabalho e, tipo, ia porque eu queria muito, enfim. E eu não tô dizendo que, tipo, a gente tem que, né, tipo, se matar e tal, porque eu acho que isso não é saudável também. Mas, tipo, dentro do seu dia a dia, tenta consumir um pouquinho de UX, consumir um pouquinho de UX Writing, que é muito mais específico de lugares diferentes, né? Para além disso, eu lembro que no ano passado eu fiz um curso de programação, que era um curso gratuito online para mulheres, para formar mulheres. E eu comecei a ver que tipo isso também era uma habilidade interessante, sabe? Porque tinha mudado totalmente o meu raciocínio. Era um curso super básico, mas que, por exemplo, eu também me vendia na hora de falar para as pessoas, sabe? Tipo, putz, é um conhecimento que eu tenho interesse, isso me faz ser curiosa e ter vontade de aprender coisas diferentes. Então, eu acho que não tem como você desvincular isso, Daniel. E eu acho que o melhor caminho também é conhecer pessoas, sabe? Trocar ideia. Chegar no inbox das pessoas no LinkedIn e falar: oi, tudo bem? Eu sou jornalista, eu estou migrando. Acho que, tipo, nesse semestre eu já mandei uns 3 e-mails com dicas. E em um dos cursos que eu fiz, eu conheci uma writer e eu lembro que eu falei assim, cara, você podia me mandar uns conteúdos e tal, porque ela já estava na área, ela tinha um caminho muito parecido que o meu, ela tinha tido muitas habilidades de redação publicitária, enfim. E aí ela falou assim, tá bom, vou te mandar. Eu lembro que o começo do e-mail dela era, se prepara, que eu vou colocar todos os conteúdos aqui. E, tipo, cara, eu fiquei lendo aqueles conteúdos por, tipo, muito mais que um mês, saca? Eu acho que não tem uma outra saída, assim. Claro que você vai aprender muita coisa, como eu disse, mas tenta consumir conteúdo de diferentes formas, porque também uma hora cansa, né? Tipo, só visar uma coisa, só fazer curso e tudo mais. Eu acho que isso vai formando você e para além disso, só voltando lá na questão das entrevistas e tal, tudo que eu ia eu postava no LinkedIn. Por um momento você até fica meio a chata do LinkedIn, mas os recrutadores olham, porque recrutadores que não estavam me recrutando já me falaram isso. Tipo, posta, sabe? Porque é uma maneira de você dizer que você está interessado. Então, putz, estava aqui online, nesse bate-papo, aprendi XYZ, bota umas hashtag UX ali, porque, cara, o gestor vai valorizar isso, o recrutador vai valorizar isso e ele vai te perguntar também. Então, tipo, não dá para ser fake, né? Não adianta só postar e também não aproveitar esse conteúdo, mas é uma dica interessante também.
Isso aí denota o quanto você está imerso na área, né? O quanto de interesse você tem sobre aquele tema específico e se você vive aquilo ali ou não. Então faz uma grande diferença, sim. Né? Uhum, É, totalmente. bacana. A Agatha tem uma outra pergunta aqui, que eu achei interessante também. Ela perguntou o seguinte: na PicPay, vocês possuem um manual de escrita para produto? E se sim, como é que vocês As- construíram? Assim como muitos colegas de trabalho, e eu acho que quase todos estamos construindo. Estamos construindo. Exatamente. Estamos no momento da construção. Exatamente. Bacana. Vamos lá. A Agatha de novo. A Agatha tá uma perguntadora danada. Muitas Bora, pessoas, Agatha, é isso aí. Eu era essa pessoa. muitas pessoas que migram de área ainda não conhecem as particularidades da escrita UX. Quais as principais diferenças entre a escrita jornalística, a publicitária e a escrita para interfaces? Eu acho assim que tudo é escrita, mas nem tudo é uma experiência para aquele usuário, né? Então, uma das coisas que eu acho que é o diferencial e o que é mais crucial e que diferencia a nossa profissão é você pode esquecer todas as vaidades do jornalismo, o egocentrismo do jornalista. Para quem trabalhou em veículo de comunicação, principalmente, sabe que não se pode tocar num texto de jornalista. Esquece, todo mundo vai mexer no seu texto. O desenvolvedor vai mexer no seu texto e ele vai falar assim: nossa, não entendi. Então é uma coisa que assim, pode deixar de lado totalmente. Eu acho que nesse aspecto, por exemplo, jornalístico, é uma escrita que está bem distante, mas isso não quer dizer que você possa se aproximar. No caso da publicitária, eu acho que você deixa de vender um produto e você faz aquele produto, sabe? O tempo todo, quando você está escrevendo, você está pensando em conversão, conversão, conversão. E eu acho que a escrita para interface ela é instrucional. Então, por exemplo, um vício de call to action, compre agora. Se você tiver, por exemplo, uma boa explicação antes desse compre agora, você não precisa, por exemplo, utilizar esse hábito do mercado que é da conversão, entendeu? Eu acho que a diferença ela tá aí, porque você começa a exercitar e mudar a chavinha da sua escrita para falar, putz, eu preciso instruir o usuário para que ele ache essa experiência simples, para que ele ache isso útil para ele e não para que ele compre algo. Claro que acho que uma coisa interessante de dizer é que em alguns momentos você vai utilizar resquícios do que você aprendeu ali, vai usar algumas palavras que vão dar um tom que não é só instrucional, mas o que eu acho é que em UX Writing você não abusa disso. Então, se as pessoas que estão migrando de jornalismo e publicidade, enfim, dessas habilidades de copywriting e tudo mais, tipo, não é só sobre isso, sabe? Tem muito mais. Por isso que eu disse que, tipo, a melhor habilidade é que você entenda onde seu usuário talvez se sinta mais confortável, sabe? Será que se eu colocar comprar ou pegar, por exemplo, o meu usuário vai sentir diferença? E eu acho que tipo são esses mínimos detalhes que é onde o writer ele vai ajustar o parafuso do designer, sabe? Ele vai falar ali e falar assim, ó, talvez se você usar essa palavra aqui, o usuário entenda melhor, porque lá atrás você explicou de um jeito X e você conseguiu defender esse benefício para ele. Então, usa isso de uma forma melhor, de uma forma que o seu usuário também, tipo, se sinta confortável e não se sinta só comprando algo. E eu acho que uma coisa interessante de dizer é que tanto com guia, com glossário e todas as ferramentas que você vai desenvolvendo quando você entra nessa área, é que quando você estabelece o que a gente sempre fala, né, em muitos conteúdos, o tom e a voz daquele produto fica muito mais fácil você fazer esses ajustes.
porque não só os designers, mas todo mundo vai entender, opa, aquele dia a pessoa revisou meu texto aqui, então eu tenho que escrever o máximo possível disso, e você documenta isso para aquelas pessoas, e quando elas erram, por exemplo, você consegue dizer para elas, olha, lembra que essa forma de escrita está documentada aqui. Então, isso é muito importante também, porque conforme isso for acontecendo, você vai ter ajustes muito mais finos e, tipo, também vai ter decisões mais assertivas, né? Tipo, com o cliente, produto, o que seja. Muito bom, bacana. Patrícia, eu vou ler aqui a última pergunta da Paula para a gente já começar a encerrar aí o nosso bate-papo, mas assim, ainda tem uma pergunta para fazer para você. Vamos lá. A Paula perguntou o seguinte, ó, quando você entrou na PicPay, o pessoal já sabia o que era um UX-Writer e qual era o seu papel ali dentro, sua função, nos squads, etc. Se não, como você fez para ajudar as equipes a entenderem a sua atuação, desde discovery, pesquisa, entendimento do usuário, arquitetura e tal, e que o seu papel não era só escrever textos ou validar telas? Sim, faço isso todos os dias. Digo isso de diferentes formas, despretensiosamente. Mas eu acho que em qualquer lugar, na verdade, eu acho que, tipo, trocando ideia com muitas pessoas, o que você precisa fazer, como eu disse em um outro momento, é validar que aquilo vai fazer diferença no produto como um todo, no resultado final da experiência, entendeu? Então, como eu disse, você precisa dessas pessoas que são suas aliadas ali dentro dos espaços que você está. Então, converse com as pessoas de growth, de branding, enfim, marketing que seja, né? Converse com as pessoas de pesquisa, converse com os desenvolvedores. Então, por exemplo, uma coisa que eu comecei a fazer é tipo assim, putz, eu vou escrever aqui algo relacionado a uma mensagem de erro. E aí alguém ficou falando, meu, tipo, tem um dev que, tipo, adora, tipo, dar uma olhada nos textos e tal. E aí eu chamei esse cara e falei assim, eu escrevi aqui uma mensagem de erro e eu queria que você desse uma olhada. Porque, por exemplo, é uma pessoa que não tá, assim, ela tá com a leitura viciada, claro, mas ela não tá todo dia lidando com aquele fluxo ali, sabe? E não era nenhum fluxo do squad dessa pessoa. Então, eu acho que você precisa provar o seu trabalho para essas pessoas. Muita gente não trabalhou com UX Writer ainda, e você também, por exemplo, que é o meu caso, né, você está migrando, você precisa provar que, tipo, beleza, você acabou de migrar, mas você tem várias habilidades que, tipo, não foram deixadas de lado. Então, tipo, meu, conta para essa pessoa, sabe? Tipo, fala para ela, teve um dia que eu precisei fazer XYZ, você acredita? E a mesma situação aqui. Então, tipo, tente também provar o seu trabalho. Acho que o tempo todo, assim, no sentido de dizer para aquela pessoa, mesmo que eu não saiba nesse momento, eu vou descobrir e você vai descobrir junto comigo. E a gente vai documentar isso, para isso, tipo, fazer com que o nosso time fique melhor, sabe? Então, eu acho que é dizer sempre, para mim, o meu lema é, tipo, eu não faço nada sozinha, eu não só escrevo texto, eu não só valido tela, tipo, é quase como se fosse uma decisão de negócio para dizer que aquela experiência vai ser a melhor experiência para o cara que acessar meu aplicativo. Acho que é isso. Show de bola. Bom, para a gente encerrar, eu queria fazer contigo, eu vou te fazer a pergunta, acho que talvez seja a mais difícil de todas aqui. Então, te prepara aí. Não. Olha, para a galera que está chegando, para a galera que quer entrar na área mesmo, e para a gente focar na aplicabilidade desse nosso papo, se você tivesse de me dizer uma única coisa para a pessoa fazer agora, quando acabar esse nosso bate-papo aqui. Lê tal post no Medium, assiste tal vídeo no YouTube, lê tal livro. Para essa pessoa dar o primeiro passo, qual é essa única coisa que ela precisa fazer agora para entrar na área de UX Writing? Eu acho que é você printar telas.
e você instalar aplicativos e principalmente sair da sua realidade. Então, quando você conhece novos produtos, né? Ou quando, e aí eu tô falando muito, né, produto, tô esquecendo de outras coisas, porque o X-Writing também não é só trabalhar com produto, pode ser um chatbot, enfim, pode ser uma URA, né, que é quando você recebe a ligaçãozinha, enfim, tudo mais. Todas essas pessoas trabalham com fluxo conversacional. Então, tenha na sua mão, ou no seu ouvido, ou na sua mente, enfim, vendo produtos diferentes. Principalmente se você está se aplicando para uma vaga que, enfim, exige um conhecimento sobre aquilo. Então, tipo, tá, beleza, eu vou estudar um pouco sobre produtos financeiros, mas eu vou estudar sobre um aplicativo de meditação. Então, isso é uma coisa que eu não deixei de fazer e foi uma coisa que eu comecei a, tipo, perceber como o meu trabalho era essencial. E quando você precisar provar isso para alguém, você vai falar assim, então, é que eu printei essa tela aqui, olha como isso aqui tá ruim. Tipo, olha como a gente pode melhorar aqui dentro. Ou olha como eu posso criar um portfólio ou estudar ou provar isso na hora de fazer uma entrevista. Foi por isso que eu criei o perfil fake. Então, talvez a minha maior dica é criar um perfil fake, comece tipo a ver muitas telas, porque tem muita coisa no Instagram também. Tipo, essa parada de printar as telas surgiu inclusive de dos Instagrams que eu via. Tinha o Instagram da Suzana, não lembro de onde ela é, enfim, de qual empresa no caso, né? Chamava UX Writers Brasil, alguma coisa assim, não lembro muito bem. E aí ela printava a tela e fazia alguns comentários. Eu falei, cara, eu vou fazer um Instagram e vou começar a coletar tudo que eu vejo de tela printada, não só no Instagram, e também vou fazer uma pastinha aqui de tudo que eu vou vendo. E aí, conforme eu ia vendo, tipo, esses prints também, isso me estimulava, por exemplo, instalar o aplicativo e, tipo, entender qual era o fluxo daquela experiência, sabe? E, enfim, como eu disse, tipo, eu ficava vendo aplicativos de meditação, coisas principalmente que eu não usaria. Talvez, sim. Acho que isso, sair da sua zona de conforto nesse aspecto também é bem interessante. E aí eu acho que é importante pensar que, olha como, sei lá, isso, a Camila está ajudando aqui os universitários, a Suzana Ribeiro, a própria. Eu não lembro o arroba, Camila, se você lembrar, coloca aí, por favor. Eu acho que, tipo, só printando uma tela e tentando entender o fluxo que o usuário faz dentro daquele produto, você vai começar a descobrir que as suas habilidades estão nos mínimos detalhes. Porque você vai perceber que você precisa de uma pesquisa para entender por que que aquela empresa resolveu fazer aquele fluxo daquele jeito. Você vai entender por que que o designer e o product manager pensaram que aquela era a melhor solução para, por exemplo, você meditar por 10 minutos. Você vai entender como o seu microtexto, enfim, tipo, vai fazer a diferença naquele momento de meditar, enfim. Eu acho que você consegue ver muito fluxo num todo, sabe? E ter muita curiosidade para descobrir isso aí. Isso é muito legal até. E você começa a falar, cara, putz, acho que isso sempre esteve aqui na minha frente e eu não notei como isso era essencial, sabe? Pô, sensacional. Show de bola, Patrícia. Então, galera, printa a tela aí, viu? Bom, quem tiver mais dúvida, passa para mim aqui. E, Patrícia, se você me permitir, eu vou repassar essas dúvidas para você, assim, dentro, obviamente, do seu tempo disponível, quando você puder, você aí responde para a galera, tá? Quem não tiver ainda lá no... Como é que essa galera vai passar? Bom, pode passar para... Você quer deixar algum contato, Patrícia? Eles vão passar Claro, direto para claro. você, né? Então, Gente, pode me procurar no LinkedIn. Eu troco muita ideia por lá, estou sempre ativa. Agora estou fazendo um pouco menos posts, enfim, indo um pouquinho menos para evento e tudo mais, até porque agora a gente não pode sair e tal, né? Mas eu estou sempre por lá e
cara, precisando, eu tô muito aberta, porque eu falo que, tipo, se eu migrei, é porque, tipo, eu troquei ideia com muita gente legal, sabe? Muita gente que, tipo, bateu um papo comigo, tipo, tirou um tempo que nem tinha e conversou comigo em um dos meetups. Enfim, acho que é uma comunidade de writing bem forte. Procurem essas pessoas, eu tenho certeza que, além de mim, outras pessoas estarão abertas para trocar uma ideia. E acho que isso é essencial, porque uma coisa é você consumir um texto e outra coisa é você perguntar para a pessoa, sabe? Putz, como que é seu dia a dia? Tipo, o que que você acha disso aqui que eu fiz? Enfim, para além de desafios, textos, vídeos. Isso é legal. Show de bola. Patrícia, eu queria aqui, em nome do XDA Salvador, agradecer a sua participação. Foi muito bacana o nosso papo. Espero, obviamente, que todos tenham gostado desse nosso encontro hoje. E o XDA, assim como o Book Club, também está aberto para quando você quiser aparecer, né, para a gente trocar ideia. Você seja sempre muito bem-vinda, tá? E, Muito gente, obrigada. entrem em contato aí, mandem perguntas, mandem mensagem. Vocês estão livres aí para poder fazer essa interação. E a gente aí encerra hoje nosso encontro. No dia 20 do 4, agora que há 15 dias, nós vamos ter mais um encontro do UX Book Club. Vai ser com o livro Hooked, do Nir Eyal. Isso vocês podem achar lá no Meetup. Olha o Meetup aí, Patrícia. Então, sempre lá no Meetup. Então, vocês vão poder ver qual é o livro, quais são as datas, já estão marcadas todas para esse semestre. Lá no Meetup UX Design Bahia. Ok? Legal. Então, Eu queria falar só mais uma coisinha, à aproveitando vontade, que por você falou favor. do Meetup, agradecer novamente e dizer também que eu falei, né, dessa coisa de você ser muito ativo e tal, mas eu acho que é sempre importante lembrar que as pessoas têm personalidades diferentes, né? Então, encontre a melhor forma que para você vai conseguir absorver conhecimento. Que às vezes a gente fica, ai, vai, faz isso, não sei o que e tudo mais. E aí acho que é sempre bom a gente valorizar a nossa personalidade, porque eu acho que tem espaço para todo mundo, para as pessoas que são extremamente expansivas e vão nos meetups, e para as pessoas também que estão estudando ali no cantinho da casa delas. Então, tipo, acho que o mercado está super aquecido, mesmo com essa crise. Então, tipo, é isso, troque ideia, consuma conteúdo da forma que você puder e, enfim, tente e não desista se é uma coisa que você quer muito. Show de bola. Patrícia, muito obrigado. Obrigada, Valeu gente. Foi mesmo. ótimo. Galera, muito obrigado, então. Obrigadão. Valeu. Um abraço para todos, uma boa noite. Espero que vocês tenham gostado aí. Ok? Valeu, pessoal. Obrigadão. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.